Vamos começar a recomeçar, né, a nossa aula. Psicologia no Império Romano e na Idade Média. A produção acerca da psicologia durante a Idade Média é indissociável ao conhecimento religioso. Então, por um tempo, o conhecimento religioso meio que comandou tudo, né? Comandou tudo. Comandou a forma de pensar. Inclusive, houve nesse período pouco avanço, né? Porque há pouco avanço de produção textual. Não avanço de conhecimento. Avanço de conhecimento houve muito. Mas era tudo a partir do que a igreja comandava. Então a ciência, principalmente as áreas que envolvia saúde, que envolvia atividades. Eu estou fazendo educação física, terminando educação física, e essa parte aí da questão foi de saúde, atividades físicas, foi bloqueada pela igreja, né? Então, por exemplo, não se podia dissecar um corpo, porque achavam que era uma afronta, né? Não podia se desenvolver muito conhecimento científico no que se refere à saúde, ao corpo, à medicina, porque a igreja bloqueou esses avanços científicos. A igreja católica também proibia dissecar, porque eu sabe isso é coisa de muçulmano. Proibia, não. Então, mexer no corpo era tido um ato com idólatra, né? Idólatra. E lá no judeu já dizia que não era para tocar em morto. No judaísmo. Então, eles, por causa da questão religiosa, muita coisa foi travada. Não que não houve desenvolvimento da educação. A educação houve desenvolvimento, inclusive as faculdades vão ser geradas dentro do cristianismo, né? O cristianismo que vai criar o que nós chamamos hoje de universidade. Certo? Seguindo ali, levando em conta que a Igreja Católica dominava também a produção de conhecimento na época. Dois grandes destaques, tem o Agostinho e Aquino. Agostinho é o pai, vamos dizer assim, vai ser o mentor do pensamento teológico católico, né? Tanto é que o catolicismo hoje, eles dizem assim, você quer conhecer teologia? Estuda Agostinho e estuda e Aristóteles. Se você estudar Agostinho e Aristóteles, você vai ser um bom teólogo. Porque o Agostinho ele influenciou muito, né, o pensamento do catolicismo. A alma não era somente a sede da razão, mas a prova da manifestação divina no homem. A alma era imortal. A alma era imortal, tem o traço ali, liga o homem a Deus. E sendo a alma também sede do pensamento, a igreja passa a se preocupar com a sua preocupação. Tomás de Aquino busca a distinção entre essência e existência. Ele introduz o ponto de vista religioso, ao contrário de Aristóteles, né? Afirmavam que somente Deus seria capaz de reunir essência e existência em termos de igualdade. Portanto, a busca de perfeição do homem seria a busca de Deus. É importante dizer aqui que esses dois teólogos, né, eles foram de suma importância, principalmente para o pensamento humano. O pastor me levantou uma questão sobre o ateísmo, né? O ateísmo. Livros livros de Tomás de Aquino fala muito dessa questão. Tomás de Aquino ele prova a existência de Deus a partir da filosofia. Pesquise sobre as 5 vias de Aquino. Então, as 5 vias ele vai mostrar Deus a partir do pensamento filosófico. E vai provar a existência de Deus, certo? Então, ele vai mostrar o cosmológico, várias linhas ele vai mostrar e provar Deus a partir da filosofia, independente de religiosidade. Agostinho foi o grande teólogo que fundamentou o pensamento cristão da época, né? Agostinho com a questão mortalidade da alma, Agostinho com as questões de teologia, ele foi extraordinário. Foi um excelente teólogo. Só que eu falo para vocês aqui hoje como
pesquisadores, como estudantes, como mente pensantes, e não como ovelhas, né? Que a ovelha come aquilo que o pastor oferece, né? Aquilo que o pastor dá de comida. Né? Mas aqui eu estou falando para teólogos, para pessoas que estão para desenvolver o raciocínio teológico, o pensamento teológico. Certo? Analisem tudo, e todos os teólogos, mas analisem criticamente. Criticamente. Então tem coisas interessantes em Agostinho, excelente, perfeito, maravilhoso, mas tem coisas que Agostinho dá uma falhada. Tem coisas interessantes lá em Aquino, em Calvino, em Armínio, em todos os teólogos, mas eles não acertaram em todos os... Tem os pontos positivos e os pontos... Sempre confira onde? Qual que é a nossa regra de fé? A Bíblia. Então, nós podemos acertar, eu como teólogo, eu como professor, eu posso em momentos acertar e posso em momentos... Mas a Bíblia, a palavra de Deus, nunca falha, nunca erra. Então, sempre confira. Até esses tempos nós estávamos, acho que levantou a questão na escola dominical, se não me engano, lá, ou foi na nossa aula aqui que vai falar. Eu não lembro em qual aula que eu estava que levantou essa questão, que um pensava em dicotomia, outro tricotomia, acho que foi na nossa aula lá, né, da escola dominical, em tricotomia do homem. Então uns falharam aqui, acertaram ali, outros falharam em um pensamento, acertaram em outro. Por quê? Porque o homem, ele é limitado. É o que nós começamos conversando aqui, né? A psicologia, a filosofia, a teologia, ela é limitada. Por isso que a Bíblia está sempre... E quando eu tenho um conceito bíblico, por exemplo, se eu tenho um conceito bíblico definido, se eu tenho algo na Bíblia que define uma doutrina, eu rejeito todo tipo de livro e fico com a Bíblia. Hoje, infelizmente, as pessoas estão fazendo o caminho contrário, né? Preferem os livros do que o que os teólogos falam do que o que a Bíblia fala. O problema é a interpretação. Você conversa com pessoas, eles citam o versículo da Bíblia e interpretam da maneira que eles, que seja mais conveniente para eles. Aí você perde até a vontade de querer doutrinar a pessoa. Exatamente. É aquela questão lá do Jó que nós tratamos lá na aula, né? Abençoa, acho que nós tratamos em alguma aula aqui, né? Abençoa ou amaldiçoa, tá lá o termo de Jó 2:9. Chegamos a tratar, acho que em alguma aula anterior, não sei se chegou a entrar o tema aqui para nós, sei que lá no CFTM nós tratamos. E daí tem a questão, né? Eu acho que é assim, dá para interpretar assim. Não, peraí, tem que ter uma interpretação correta, coerente. Não existe essa relatividade, né? Tem que ter, tem um porquê. Tudo que está nas escrituras tem um porquê, não está ali nada aleatório. Nada está ali bagunçado. Tudo tem um porquê. Aí o problema é os achismos, né? Mas eu acho que isso significa isso. Mas eu acho que esse outro significa isso aqui. Não. Por isso que a gente tem... Mas eu acho que eu vou estar aqui na tribulação, porque Deus vai ser. Então... Se tiver, eu vou estar com o Senhor aqui, vai estar tudo bem, porque vamos voltar lá. Tem que... texto com texto e procurar os textos mesmo se interpretarem de uma forma coesa, coerente com todo o restante. Aí sim você forma uma doutrina, um pensamento teológico. Tá? O berço da psicologia, ela foi Alemanha, tá ali, com Wundt, e só que ela desenvolveu muito melhor dentro dos Estados Unidos. Então ela surge na Alemanha, só que ela encontra o campo fértil nos Estados Unidos, que vai surgir diversas abordagens psicológicas. Vamos lá, temos aqui Psicologia na Idade Moderna e Contemporânea, Funcionalismo com William James. Primeira abordagem de psicologia americana foi com William James. E olha o que ele dizia ali, ó. Para ele importa responder o que fazem os homens e por que o fazem. Por isso que funcionalismo, né? Por que o homem faz isso? Qual que é
Qual que é essa motivação? Por que eles fazem? A funcionalidade. Aí eu trouxe um livro dele aqui, ó, porque ele foi o criador, ele é considerado o pai da psicologia da religião. Por isso que eu coloquei esse livro aqui, ó. Ele escreveu o livro As Variedades da Experiência Religiosa, um estudo sobre a natureza humana. Então ele é o considerado o pai da psicologia da religião, que é o tema que nós estamos estudando. Certo? Então, se vocês quiserem procurar esse livro, quiserem comprar, quiserem ver, analisar melhor esse campo, psicologia da religião, esse é o nome, né, que deu origem. Lembrando que nós estamos aqui aqui faltou um O, né? Lembrando que nós estamos aqui na definição das palavras. Estamos na definição ainda. Lá na frente nós vamos ver que psicologia da religião, ela é uma disciplina é uma disciplina inteiramente teórica. Não existe um campo de atuação ainda, né? Por exemplo, eu vou num psicólogo religioso. Não existe, ele é um campo, a princípio, apenas teórico, porém, muito útil para o psicólogo, porque o psicólogo da religião, ele tendo essa análise, ele vai poder ser muito mais eficaz, tendo essa análise da psicologia da religião, que nós já vamos entender o que é, ele vai ser muito mais eficaz na sua consulta do que alguém que não tem essa abordagem do religioso como psicólogo, certo? Então, esse camarada aqui, além de ser o pai, né, além de ser o primeiro, né, a abordar ali a psicologia nos Estados Unidos, ele também foi o criador do tema que nós estamos estudando. A psicologia da religião é um campo muito novo também. Então é interessante trazerem para o bacharel isso aqui, porque muitos não conhecem isso aqui. Eu também, na psicologia da religião, fiquei assim quando eu vi a disciplina. Achei bem interessante. Eu já tinha visto filosofia da religião, estudei filosofia da religião, mas psicologia eu não tinha visto ainda. Eu fui buscar, estudei esses autores aqui, achei fenomenal. Desejo até aprender um pouco mais dessa área. Eu vou até pesquisar mais sobre essa área, porque eu achei extraordinária, assim. Eu estava vendo ali no Google lá, psicologia é o estudo da religião. E religião é o próprio comportamento. A psicologia é o estudo do comportamento. Uhum. Exatamente. E a religião é o próprio comportamento. Ele não vai estudar, tipo assim, ele não vai fazer um proselitismo, ele não vai criticar ou apoiar. Ele vai estudar o fenômeno religioso, o comportamento. Por que que determinada religião faz isto? Funcionalismo ali, ó. Por que que a religião faz isso? Por que que ela não faz? Qual que é a importância dela no comportamento? Nós estamos falando disso, né? De comportamento, ser humano. Como que ela afeta? Saúde mental, que nós vamos ver lá, né? Como que ela afeta o ser humano no todo? Certo? Já vamos chegar lá. Edward Titchener, estruturalismo, ele procura estruturar, ele separa a psicologia, nós estamos em psicologia por enquanto. Ele procura dividir a psicologia em estruturas, né? Então ele vai estudá-la a partir dos seus aspectos estruturais. Utiliza como método o introspeccionismo. Seus conhecimentos são produzidos experimentalmente em laboratório. Então, é cientificamente provado. Tudo que é realizado em laboratório, ele passa a ser um fato científico. Eu já comentei com vocês algumas vezes aqui, até lá na aula da Escola Dominical eu comentei. Uma coisa é o fato, uma coisa é a teoria científica, outra coisa é o fato científico. Uma coisa é a teoria bíblica, outra coisa é o fato bíblico. Teoria é uma ideia. Eu posso criar uma teoria. Posso criar uma teoria bíblica muito bem elaborada, com argumentos excelentes, com argumentos lindos, bem argumentado, filosoficamente, teologicamente, mas essa teoria não ter embasamento bíblico. Então ela não é um fato
Como a questão eu acho que vocês já ouviram falar alguma coisa assim, que entre Gênesis 1 e 1 e Gênesis 1 e 2 existe um espaço de tempo ali indeterminado, que daí a terra de Gênesis 1 e 1 foi destruída pelo diabo que caiu, e aí a terra de Gênesis 1 e 2 foi recriada por Deus, e há uma imensidão de tempo entre as duas, por isso que a Terra tem milhões e milhões de anos, que é a teoria do gap. Por isso que nós temos aí carbono 14 datando a Terra de milhões e milhares de bilhares de anos até. Teoria muito linda, estruturada, usando textos bíblicos, estruturado, só que não passa de uma teoria. O fato bíblico é diferente. Agora, fato bíblico é o quê? Gênesis 1 e 1, no princípio, Deus criou os céus e a terra. E como que ele criou a terra está explicado no versículo 2. A terra que ele criou no versículo 2, ela estava... O problema é a tradução, né? A tradução que confunde. A maioria das traduções coloca assim, e a terra era sem forma e vazia. Mas, no princípio, criou Deus os céus e a terra, e a terra estava... Seria mais coerente, vã e vacuidade. Até que Deus veio aqui e começou a criar. A princípio, porque Deus... Deixa eu entrar nesse tema já que eu comecei, deixa eu falar, né? Deus não cria nada com uma varinha de condão e nada pronto. Deus cria para que seja trabalhado. Por exemplo, quando você foi fecundado lá no óvulo da sua mãe, né? O espermatozoide se uniu ao óvulo. Você já tinha braços, pernas, você já tinha tudo pronto? Como que você era no início? Ela conseguia nadar bem, pode ter certeza. Mas como que você era no início? Não, da junção. Depois de junção. O que Davi falou? Quando eu era informe. Leia lá Salmo 119 depois. Eu estava informe. Estava em 119 não, 139 se não me engano. 139, é. Eu estava informe, na escuridão. E a terra não era assim? Estava informe. Havia trevas, abismo, até que Deus vem, haja. Então há um paralelo entre a criação do mundo com a fecundação. Nós estávamos informe, a terra era informe. Certo? Aí Deus veio, haja luz, deu forma a tudo. Porque esse é os quatro desafios de Deus. A terra informe, a terra vazia, a terra com vacuidade e a terra sobre escuridão. Primeiro, o que acontece quando você se converte? O que você vê para se converter? Que eu falei que o que o inimigo tem cegado? Tem cegado. Então, quem é cego está em até que haja luz. Depois, você era vazio, você não tinha nada de bom, você era vazio. Você vivia vazio. Aí Deus vai te enchendo de fruto, de dons, de bênção. Você era vão, né? Vã e vazia, tá lá. Você era vão, a tua vida era vã. Nós, quando éramos gentios, levados pelas paixões humanas, ou seja, coisas vãs. Coisas que não projetam nada de bom para a nossa vida. E estávamos em trevas, né? Não estávamos nas trevas? Até que Ele nos tirou das trevas para a sua maravilhosa a vida cristã em Gênesis 1 e 2. A vida cristã está ali em Gênesis 1 e 2. É isso que Deus fez. Deus criou, projetou e depois deu a beleza. Tudo o que era necessário. Teoria bíblica. Teoria extraordinária. Ou melhor, fato bíblico esse aqui. Agora outra, teoria bíblica que há bilhões e bilhões de anos. Teoria científica, Big Bang. Teoria
outra teoria teológica, de linha teológica, que anjos tiveram relações com humanas. Gênesis 1 e 6, filhos de Deus. Eram anjos caídos que tiveram relações com seres humanos e nasceu os nefilins, os gigantes, os caídos. Teoria. Se você pegar textos do hebraico, você vai ver que foi uma má tradução. Porque qual que seria a tradução mais correta ali do hebraico? Filhos de Deus. Seria filho dos senhores, filho dos governantes, daqueles que governavam a terra. Quem que governava a terra? Quem que era a família poderosa que mexia com metalurgia, que mexia com as grandes cidades, que mexia com instrumentos de ferro, de metal, criou instrumentos musicais? Qual geração que fez isso? A geração de Caim ou a geração de Sete? Sete? De Caim. A de Caim criou essas grandes indústrias que nós conhecemos hoje. E a de Sete era pastoril, era mais simples. Então não tinha governos. Não tinha ainda aqueles governantes fortes. Então o que está falando ali? A geração. Pode ver, olha. É uma falta de compreensão. Para mim é tão simples ver isso. Capítulo 4 fala da geração de Caim. Capítulo 5 fala da geração de Sete. Capítulo 6 ia meter anjo no meio? Está falando de humanidade. Humanidade. Não está falando de seres sobrenaturais. As duas se juntaram. O que Deus nunca gostou, nunca se agradou? Jugo desigual. Desigual. Então, outro ponto. Daí eu fui lá para o hebraico, eu vi até textos apócrifos, até textos de livros perdidos, eu vi isso daí, filho dos governantes. Não tem nada de anjo. Tem nada de... Então isso é uma falta de coerência, de interpretação. Mas se você vai lá nos Estados Unidos, tem amplas linhas teológicas debatendo, teses de doutorado debatendo que ali são seres espirituais. Mas tá, vamos pela biologia agora. Não nem teologia, deixa a teologia de lado. Vamos para a biologia. O que é necessário para que haja fecundação? Primeiro tem que ter órgãos genitais, né? Tanto o masculino quanto o feminino, filhas dos homens está ali, né? Mas os filhos de Deus ali teriam que ter órgãos genitais masculinos funcionais. Precisariam ter uma carga de cromossomos, de 23 cromossomos para se unir a 23 cromossomos femininos. Não é? Teria que ter todo o aparato biológico. E o diabo tinha isso aí? Ser espiritual? Teria que ter, teria que ter toda a estrutura necessária. Mas se você vai lá no terreiro de Macumba, diz que os espíritos malignos incorporam no ser humano, então... Possessão! Então ele se incorporou e fez o filho lá, ué. Aí que tá. Não, aí que tá. Qual... não ia ter... O que Judas... Eles usam o texto de Judas. Eles usam o texto de Judas para dizer que teve relações. Tá, vamos lá. O que o texto de Judas diz? Vocês lembram dos egípcios, dos hebreus que saíram do Egito e ambos pecaram e Deus trouxe juízo sobre eles, matou no deserto. Aí ele coloca outro exemplo. E os anjos que não guardaram a sua habitação natural. E daí ele já une a história de Sodoma e Gomorra. E Sodoma e Gomorra, que também foi imoral, indo após outra carne e se corrompendo. Aí aqui que está a interpretação. Qual que foi o pecado daqueles anjos caídos? Eles foram contra eles foram em busca de outra natureza. E qual que foi o pecado? O pecado
de Sodoma e Gomorra? Muitos, não foi a homossexualidade, eram muitos. Violência, eles eram injustiça. Deus não matou Sodoma e Gomorra por causa da homossexualidade. Isso é um erro de interpretação. Porque a homossexualidade, o Império Greco-Romano, não é? Era uma bagunça tremenda. Então, exatamente. Era muito pior, bem provável que Sodoma e Gomorra muito pior do que o Greco-Romano, é muito pior do que Sodoma e Gomorra. O que eles estavam fazendo? Injustiça, corrupção, violência. Você quer saber como que era a violência deles? Visitantes que passavam por Sodoma e Gomorra, tem o nome de uma cama, eu esqueci o nome dessa cama. Eles colocavam esses hóspedes para dormir nessa cama. Se a pessoa fosse grande demais para aquela cama, eles cortavam a pessoa até ficar do tamanho da cama. E se a pessoa fosse pequena demais, eles amarravam cordas e esticavam. Isso gerou... acho que a igreja até no tempo medieval faziam isso, né, de esticar as pessoas, né? Então surgiu lá em Sodoma e Gomorra essa truculência. E o que eles quiseram? O que eles faziam? O que eles quiseram fazer com aqueles anjos? Os anjos eram o quê? Não, eles queriam ter relações. Os anjos, eles tinham outra Então, Sodoma... Olha o paralelo para você entender. Sodoma e Gomorra foram atrás de outra natureza. Os de Sodoma e Gomorra, homens, buscaram ir atrás da natureza angelical para se relacionar. Os anjos caídos, eles procuraram a natureza humana para se apossar. Então, o que os anjos caídos fizeram? Eles desceram à terra, viram que a geração de homens, dos filhos de Caim com as filhas de Sete, se misturaram e começaram a possuir esses homens. Possessão. Eles começaram a possuir. Então, a primeira geração, que é a geração de Caim, eles tinham a marca de Caim, que era uma proteção, era no sentido espiritual essa marca, não é nada físico. A segunda geração, que é a geração de Sete, eles tinham o selo do Espírito Santo. Então, ambas as gerações estavam sob proteção de... Quando elas se uniram, nasceu uma terceira geração que não tinha nenhuma proteção. E o diabo achou brecha nesta terceira geração para possuir as pessoas. Então eles foram após outra não para ter relação, mas para possuir. Certo? Então isso que houve, possessão, não relacionamento. O que eles falam que existe lá na macumbaria nesses centros de manifestações aí não se liga a uma produção, né? A reprodução. Daí vem Jesus. Aí agora vamos usar um pensamento mais elaborado. Vem Jesus e diz: anjo não tem desejo carnal. Qual que é um dos desejos carnais do ser humano? Casar-se, dar-se em... Anjos não casam nem se dão em casamento. Anjos não são raça. São seres criados. Se Deus criou 20 milhões de anjos, vamos colocar 30. Vamos que Deus criou 30 milhões de anjos. Uma terça caiu. Né? 10 milhões caíram. 20 milhões estão eleitos em Deus. Não nasce mais anjo, não surge mais anjo. É criado um por um, então não se reproduz. Não se reproduz. Não nasce, não aparece, não surge, não. Agora o nosso espírito, fico pensando. A gente nasce, traz o cérebro, uma parte dos nossos pais. E o espírito? Também não vem o próprio espírito dos pais que habitam ali e começa a desenvolver por si só? O espírito assim, ó. É assim, existe uma lei. A lei do espírito vivificante. Tudo Deus criou com suas leis, né? Então aqui, ó. Temos uma lei que... já vou colocar aqui, ó. O que Deus formou o homem da onde? Pó da terra. Pó, né? Ele forma a carne. Então aqui, ó. Deus formou do pó da terra o corpo, né? Corpo do homem.
Deu a forma. E quando Deus formou o homem, esse corpo estava sem vida. Veio o sopro do Espírito Santo, certo? Que se chama lá no hebraico... Foi lá em Adão. Adão. No hebraico se chama Neshama, né? O sopro de vida. Vou colocar aqui, ó, Bassar, que é o corpo. O Neshama. E quando o sopro de vida toca nesse corpo, na Bassar, vai surgir a alma. Isso. Que é Nefesh, certo? O que precisa para se formar? O que precisa para formar o corpo? Ou melhor, o que é necessário para que haja o sopro do Espírito Santo, para que haja isso aqui? É necessário ali, ó, que o espermatozoide, certo? Se una ao espermatozoide mais o óvulo. O que preparou aqui, ó, quando eles se unem? O que cria aqui? O que acontece? Essa parte, a parte física, né? Quando há essa parte física, existe uma lei de Deus. Quando há essa fecundação, e na biologia se chama fecundação. Quando há fecundação, o Espírito de Deus sopra. Então, quando o Espírito de Deus sopra, aquele embrião já se torna... Por isso que o aborto é uma afronta, né? Não, mas eu vejo assim, que a vida é a alma. Mas se o espermatozoide está vivo, tem alma. Não tem. O espermatozoide, aqui, ó. O ser humano tricótomo, os anjos. Como que são os anjos? Espírito que possui... é espírito que possui alma. Isso é anjo. Eles são espíritos, não são espíritos ministradores. Eles têm algo. O que é alma? A alma entenda como personalidade. Cada anjo tem a personalidade? Tem, cada um tem um nome, não tem? Miguel, Gabriel, tem uma personalidade. Eles têm as suas personalidades. Que parece com o nome. Deus, isso aqui é anjo, né? Homem, anjo. Certo? Deus é um ser que tem quantas almas? A divindade. Tem 3 almas, né, a divindade. Quem que são essas almas da divindade? Alma, exatamente. Alma 1, alma 3, né? Pai, o ancião de dias, o verbo e o Espírito Santo. Formam a divindade. Cada um são as pessoas distintas. Então o pai não é o filho não é o pai não é o espírito não é o pai, o filho não é o pai e o filho não é o espírito. Então cada um são distintos. E os seres criados nesta terra, o que eles são? São, que aqui os animais, né? Os animais são corpos que vivem. Uma das confusões que fazem é porque diz lá nos textos bíblicos que os animais se tornaram alma vivente, mas na verdade eles são apenas corpos que têm prazo de validade. A apostila fala qualquer coisa sobre a árvore, porque tem corpo, alma e espírito, ser humano. Ser humano. Os animais têm o espírito, aqui tem que ler depois. Então, os animais são corpos que vivem. Eles têm o que? Prazo de... O espermatozoide, ele tem um prazo de validade. Tá, que é prazo de vida. Céu. O leão vai comer capim junto com o lobo. E esse leão que está lá, ele não foi pro céu? Tem alguns leões que tem isso é na Terra. A graça, tá? Não, isso é no milênio na Terra. Não existe isso.
Não existe... Até essa questão de céu dentro da escatologia é interessante comentar. Não, mas desculpa... Sim, sim. Pensando, Jesus está sentado num trono, então tem gravidade. Jesus teve fome e teve de comer, então lá tem comida, alguém planta lá no céu. Só que... Exatamente, não. No céu tem comida, tem alimentação, só que a alimentação não é... A alimentação no reino, não vou colocar céu, no reino. A alimentação, ela não é com o fim de sobrevivência. Mas Jesus aqui teve um corpo carnal, veja aqui, eu sou carne, dá para mim comer, Isso. comer um peixe. Então, ó, deixa eu chegar lá. A alimentação para o corpo transformado não é para fins... Não é para fins de sobrevivência, sim para fins de comunhão. Entendeu? Porque a Bíblia fala que nós vamos participar da grande ceia, né? Isso. A Bíblia fala da grande ceia. Qual que é o objetivo da ceia do cordeiro, da bodas do cordeiro, bodas do reino? É reunir o reino todo. A ceia do Senhor que nós participamos aqui hoje, da igreja, você consegue participar da ceia e sair saciado fisicamente? Fazer isso em memória de mim, só para lembrar. Isso, física... De vez em quando você está com fome, você escolhe o pãozão maior lá, mas aí não tem nada a ver. Então, exato. Mas não te sustenta, né? Você não sai dali, posso ficar o dia inteiro sem comer, se for ceia de manhã. Posso ficar o dia inteiro sem comer que eu tô saciado fisicamente, não... Certo? Então, no reino, vai ter alimentação? Vai, com fins de... Aí que tá. Daí vamos entrar numa questão interessante aqui. E o sistema? Nosso sistema hoje é digestório, né? E o sistema digestório tem a excreção, né? Excrementos. E Jesus comeu. Jesus comeu, se alimentou. Só que o que vai acontecer com essa alimentação que nós comermos no reino? Mesmo porque lá não é um corpo fisiológico, né? É um corpo glorificado, superior. Na verdade, é uma natureza glorificada, né? É a natureza que Adão tinha antes de pecar. Como que vai ser o sistema? Nós vamos comer, vamos se alimentar. E como que vai ser o sistema? Não será digestório, mas será aquilo que está em Coríntios 5, 2 Coríntios 5. O nosso sistema será a vida tragando a morte. Ou seja, tudo que nós alimentarmos, ele vai ser tragado. Não vai ser digerido. Então vai entrar e vai desaparecer. Mas isso é Então, tá tão viajando muito. Não, aqui, ó, mas entendeu isso aqui, ó, corpos que vivem tem vale. Não, estamos psicologia, estamos tratando aqui, ó, do aspecto do ser. Então, como que eu comentei aqui, ó, você fala, porque você comentou do espermatozoide, né? Não possui alma. Para possuir alma, precisa do sopro. Precisa do sopro do Espírito Santo. Então, na hora que isso é uma lei. Ao sopro do Espírito Santo, é uma lei. Houve a fecundação. Mas isso é bíblico ou é teoria? Isso é bíblico. Isso é bíblico, porque tudo tem uma lei que rege. Tudo tem uma lei que Deus deixou estabelecida que rege todas as coisas. E essa é o espírito e vida. Isso está eu não lembro o texto agora, mas vai estar em Romanos. Espírito da lei e da vida. Então, e tem também em Jó, que é o sopro do Espírito Santo que dá vida ao homem. Eu vou pegar e vou colocar no grupo lá. E tem em Zacarias 12 também, se não me engano é 12 ou 13, que é o Espírito Santo que forma o Espírito no homem. É o Espírito Santo. Quando vem o sopro. Então esse aqui, o Espírito humano, Neshama, é o Espírito humano. Nefesh, alma. Bassar é corpo. E é o Espírito Santo quem forma isso dentro de nós. Certo? Tricotomia. Psicologia. Tá certo? Vamos lá, nós temos aqui o associanismo criado por Edward Storking. Edward Thordink.
Edward Thorndike, ele criou a lei da associação, que é o quê? Formular uma teoria de aprendizagem na psicologia, que é o processo através de associações de ideias mais simples para mais completa, que é a lei. Ele criou a lei do efeito. Se eu der um efeito positivo para você, você tende a repetir aquela ação. Se eu der como que ele usa aqui, ó? Um castigo. Se eu castigar você em algum aspecto, você não produzirá mais aquele comportamento. Ele fez provas assim com adestramento do cachorro é isso aí. Isso. Ele testou. A criança também dá chinelada. Exatamente. Foi ele quem criou estímulo. Agora que veio a palavra, tá? Se eu der um estímulo positivo, você vai novamente repetir aquele comportamento. Se eu der um estímulo negativo, você tenderá a não repetir. Fizeram prova com macacos, foi bem interessante. Por exemplo, colocaram lá, Thorndike e Skinner fez isso, colocaram uma banana lá e colocaram uma escada. Só que cada vez que o macaco ia lá subir a escada com a banana, eles davam um estímulo negativo. Mas de alguma forma eles castigavam. O que começou a associar? O que os macacos passaram a entender? Que se eu subir naquela escada, eu vou ser castigado. Não vai ter esse pensamento de casa, mas ele vai sofrer. Ele vai sentir dor. Aí que começaram a fazer? Começaram a colocar novos macacos. Aí entra a questão do grupo lá, a aceitação. O que aconteceu? Quando um macaco novo ia subir na escada para pegar a banana, o grupo começou a bater naquele macaco, ia tirar o macaco de perto. Então, daí ele nunca mais subia. Então o próprio grupo passou a ver a escada como algo negativo. Que não deveria ser, você tinha que pular, né? Eles tinham que pular para pegar a banana e não usar a escada. Aí o que aconteceu? O grupo social já está pronto, entra um ser estranho naquele grupo. Aquele grupo não vai seguir o ser estranho, mas pelo contrário, ele vai condicionar aquele ser a não usar brinco, né? Então não, ele vai condicionar não ir de brinco, porque se for de brinco vai ter um estímulo negativo, né? Então é interessante isso aí. Mas isso é uma reação natural. Então, mas tudo isso foi a partir do quê? Empirismo, observação. Eles observaram isso e criaram as suas teorias. Se hoje nós temos essa percepção, é por causa desses camaradas que fizeram provas com cachorro lá, estímulos, né? Começaram a bater panela lá e viu que... e dar a comida pro cachorro. Cada vez que batia a panela, eu tô já contextualizando para nós, que nós chamamos às vezes cachorro batendo panela, né? Batia a panela, daí o cachorro dava comida pro cachorro. Daí chegou um momento que começava a bater a panela, o cachorro começava a salivar, mas não dava comida para ele. Então, o cachorro passa a associar aquele barulho de bater panela com comida. Associanismo. Tem um estudo, né? Uma teoria para chegar. Mas uma prática é a tomada e a criança. Exatamente. Não estímulo negativo, né? Se você não bater ali inicialmente, ou falar uma palavra, ou brigar, ela sempre vai... Aí ela vai associar, a partir do momento que você, como você deu o estímulo negativo, sempre que ela chegou perto, ela vai associar a tomada com algo ruim e vai procurar não. Então, isso que eu quero dizer, isso é natural, a criança não estudou esse cara aí para fazer isso. Isso, perfeito. Aí tem o behaviorismo. Dedicou-se ali ao comportamento na relação que este mantém com o meio ambiente. Daí surge dentro da filosofia o estudo que talvez vocês viram no ensino médio lá, sobre o grande dilema. O homem nasce corrompido ou é o meio que o corrompe? Né? Então o behaviorismo passou a fazer essas análises. Que o meio que o homem vive há uma grande influência no indivíduo. Por exemplo, você tem uma família lá que usam drogas, bebidas. Qual que é a tendência? Está no tráfico? Qual que é a tendência de um indivíduo que nasce naquela família? Seguir o caminho.
Eu já trabalhei em escola e eu me pasmei uma vez que a menininha disse: meu tio já foi preso, meu irmão está preso, com orgulho, como se fosse algo bom. Por quê? O meio que ela vive é natural a prisão. Para nós é algo horrendo, né? Mas para ela falou como se fosse algo bom, porque é o meio que ela vive. Então o meio vai influenciar muito. É o behaviorismo. Aqui nós estamos dando só base, tá, pessoal? Se você for aprofundar, dá para aprofundar muito, né? Nesse caso. Sigmund Freud, o que ele criou? O que ele foi? O pai da psicanálise. Então, a questão embora a psicanálise já se estudava desde a Grécia também, só que quem formulou a teoria da psicanálise, que desenvolveu, foi Freud. Ele vai trabalhar muito a questão do impulso. Impulso e desejo, que os homens são levados por impulso e desejo, desde criança, por seus impulsos pelos seus impulsos e seus instintos. Todo escrito de Freud vai estar envolvendo a impulsos e instintos. Tanto é que a escrita deles é tudo voltada à sexualidade. Ele é bem, na escrita, Freud é bem, vamos usar o termo, depravado. Ele começa lá e separa as idades das crianças em idade fálica, tudo voltado à sexualidade. Ele escreve sobre isso. Então Freud será o devasso aí, né? Dentro da psicologia. Regra fundamental de associação, regra da abstinência, regra da atenção flutuante, regra da neutralidade, né? E posterior a Freud, nós temos o... Deixa eu ver aqui. Eu coloquei o Gestalt antes aqui, na verdade era para mudar. O Gestalt tinha que ser depois, mas vamos lá. Vamos aqui, vamos mudar, depois eu volto ali. Nós temos o Carl Jung. Carl Jung desenvolveu também muito próximo ali a Freud. E o que ele faz? Esse aqui, ele é interessante, esse camarada aqui. Olha, ele desenvolve ali a grande função da religião, questão de religião, ele falou muito, evitar a dissociação neurótica da psique, embate entre ego e self. Então, ego e self. O ego é aquilo que os outros, você se levanta para os outros. Né? A self é a visão que você tem de... Então, a self não é foto. Selfie, eu vou tirar uma selfie. Esse termo, vou tirar uma selfie, surgiu disso aqui, ó. E o que é selfie? Selfie é a visão que eu tenho de mim mesmo. É a visão que eu tenho de mim. Por isso que quando você tira foto de si. Mas a selfie dentro da psicologia é a visão que eu tenho de mim mesmo. O que eu penso de mim? O que eu sou? Certo? Aí ele criou algumas coisas interessantes ali, ó. Personalidade extrovertida. Personalidade extrovertida e introvertida. É muito interessante. Esse arquétipo também bem interessante. Arquétipos. Duas palavras, né? O arqué e o tipos. Que daí surge, ó, olha só que influência interessante. Não que não existia antes. Paulo já falava sobre tipos, tipologia, mas um desenvolvimento teórico, quem desenvolveu sobre tipologia dentro da psicologia foi o Jung. Arquê deriva a palavra arcaico, princípio, né? O primeiro versículo ali em grego do João 1 é em arquê logos. No princípio... Era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era. Exatamente. Em arquê logos. Arquê, princípio, deriva da palavra antigo, né? Arcaico, deriva de arquê. Então, arquê, o que é anterior. E o que é anterior? É o tipo. O tipo, ele é anterior ao antítipo. O que é o antítipo? Vamos traduzir aqui. Tipo é o símbolo, a figura, e o antítipo é a realidade. Tipo é
A sombra, minha sombra, e o antítipo é o meu corpo, certo? Então, bem interessante o desenvolvimento dele. Também o inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo prega aqui, né? A premissa é que há uma marca na alma, há um estudo mais profundo da psique humana. Há uma marca na humanidade, que por isso que o ser humano tem tendências a realizar alguns comportamentos, porque há uma marca, e essa marca forte na vida do homem, ele chama de inconsciente coletivo. Só que ele não descarta o inconsciente que eu coloquei até entre parênteses ali, o inconsciente pessoal. Não quer dizer que ele age dessa forma porque Adão, vamos dizer assim, agiu. Não, existe a particularidade biológica. Aí entra a questão lá. Adão é apenas, vamos jogar para teologia essa aqui. Adão é apenas nosso pai. Mas o pecado dele não quer dizer que se tornou meu pecado. Não quer dizer que eu sou pecador porque Adão foi pecador. Porque a Bíblia diz, né? Mesmo aqueles que não pecaram à semelhança de Adão. Porque existe vamos colocar no termo psicológico, existe o inconsciente pessoal, certo? Aí tem Gestalt, isso aqui é usado muito dentro da educação. Eles três pensadores aqui realizaram a corrente que baseia-se ali, lei da semelhança. Então, para que haja um aprendizado, por isso que é usado muito na educação, para que haja um conhecimento, um desenvolvimento do conhecimento, primeiro o ser humano precisa se assemelhar. Por exemplo, por que foi difícil o estudo lá para você? Porque foi tudo novo. Você não teve nada que se assemelhar para que você desenvolvesse. Mas para quem já ouviu um pouquinho de história, conseguiu assemelhar o conteúdo do que foi ensinado com a pregação feita. Quem tinha conhecimento, então, assemelhou. Quando a gente não tem como assemelhar a nada, não tem como a gente partir. É o que ensina e o que rege a educação. Você tem que partir do conhecido para o desconhecido. Então, quando a gente vai ensinar algo, eu não posso trazer coisas estrambólicas aqui. Eu tenho que começar do fácil para o complexo. E não o contrário. Se eu trago algo muito complexo, fica sem desenvolvimento cognitivo. Da pregnância, é o quê? Da marca, lei da proximidade, eu tenho que trazer, por exemplo, não adianta eu falar coisas que não são da realidade de vocês. Por que Jesus veio falando de semeador? Por que Jesus veio falando de pesca? Por que Jesus falou? Imagina se eles falam, o próprio Jesus falou, se eu venho falando das coisas terrenas, vocês não entendem? Quem dirá se eu falar das coisas celestiais? Se ele não falasse de coisas próximas do ser humano, eles jamais iriam entender as coisas espirituais. Então, lei da proximidade. Olha, Jesus é tremendo, né? Aí, Gestalt, né? Gestalt criou a teoria, mas muito antes Jesus já tinha usado essa teoria. Lei da continuidade, porque daí tem que haver uma continuidade, você não pode ficar só naquilo ali, você tem que continuar a desenvolver. E do fechamento. O que é o fechamento? Fechamento é quando o conhecimento que você adquiriu ele já está bem estruturado na tua mente. Aí você fecha aquele assunto e pode ir para outro, que você novamente vai voltar desde o início, semelhança. Daí, para você desenvolver. Aí temos Jung, Gordon Allport, eu coloquei porque é interessante aqui, a religião extrínseca e intrínseca. Olha lá, é um meio utilizado para proporcionar segurança, consolo. E a intrínseca, as pessoas têm a religião como seu bem maior. Logo, outras necessidades vistas com menor importância, mas sempre que possível são colocadas em harmonia com com a sua orientação e crença. Aí destaque aqui, religião é fator importantíssimo na integração da personalidade. Ele cria essa teoria, Allport cria a teoria da personalidade. Ele vai criar também, cria teoria, cria conceito, né? Da personalidade. Ele vai conceituar
preconceito. Ele vai falar sobre preconceito. E tem outra que eu acabei esquecendo que eu ia trazer para vocês aqui, que é bem interessante. Depois vocês coloquem lá o Gordon Allport e vocês vão ver, tem bastante questões que ele criou que está dentro do que nós atuamos. Então é personalidade, preconceito e algo envolvido à religiosidade. Algo envolvido à religiosidade que eu acabei esquecendo. Olha lá, ó, com o fim de ampliar e completar a própria personalidade. Deixa eu ver se eu pego aqui, ó. Tá, vamos lá. Anton Bowsen, olha lá, qual que ele quis fazer? A ideia dele foi a integração do eu, né? Tentativa profunda de definir o eu. O Allport eu vou ter que pegar lá no livro para ver para vocês certinho, tá? E a definição de religião, religar. Religar, essa é a definição de religião, né? É o homem tentando se conectar. E a pergunta que eu faço para vocês agora, depois você só tem os conceitos gerais de religião, a pergunta que eu faço para vocês é: como que surge a religião? O próprio homem da história. Do que surge a religião? Do homem? Aqui diz que o pessoal tinha medo de certas coisas e daí corria para... Perfeito. Freud ele falou isso. A religião, ela foi criada pelo homem a partir do seu medo. Por exemplo, o homem viu raios, terremotos, trovões. Então eles passaram a adorar os elementos da natureza para que não houvesse isso. Então é uma forma do homem tentar aplacar, né? Ele queria aplacar aquela ira, né?